Olá, paz a todos. Eu quero, através desse vídeo, compartilhar com todos o nosso momento devocional. Existem ainda muitas pessoas que têm dúvidas sobre o devocional. Na verdade, o que é de fato um devocional? Um devocional nada mais é do que um período, um momento em que você separa esse tempo para você poder orar, para você poder meditar. Em outras palavras, é um momento em que você está a sós com Deus. É você e Deus, é um momento de crescimento espiritual, é um momento que não somente você, através da oração, vai falar com Deus, como Deus também, através da sua palavra, Ele vai falar com você. Desde o dia 22 de março, nós começamos o nosso devocional no livro do evangelista João. Aliás, eu até aconselho que aqueles que vão iniciar um devocional, que você primeiro comece por livros que não haja tanta dificuldade de compreensão. Por exemplo, Salmos, Provérbios e também é muito importante os próprios evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, como eu estou separando livros para o meu devocional, agora chegou a vez do livro do evangelista João. E agora, nesse mês de maio que nós estamos iniciando, eu já estou no capítulo 8. E nesse vídeo eu quero compartilhar pelo menos aqui 2 versículos. Nós vamos ler juntos. Eu vou mostrar mais ou menos como se faz o devocional ou como nós fazemos o devocional, para que talvez para muitas pessoas seja um ponto de partida. Tá bom? Então primeiro nós vamos orar como nós devemos fazer, justamente para pedir a direção de Deus, a iluminação de Deus, porque muito mais do que você ler uma palavra e você entender, é necessário que você guarde no seu coração e, sobretudo, que você venha aplicar na sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã a direção, a instrução e iluminação na Tua palavra. Existem muitos versículos na Bíblia que falam e edificam a nossa vida em muitas coisas. E eu creio que mais uma vez essa palavra, Senhor, edificará não apenas a minha vida, mas a vida de todos aqueles que a ouvirão. Por isso, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, nos ensina, porque os dias têm sido maus. E nós queremos, ó Deus, de fato e de verdade, viver na dependência do Senhor através da obra do Espírito Santo. Senhor, eu coloco esse momento devocional nas Tuas mãos e desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ler o versículo 31 e 32 do capítulo 8 do livro do evangelista João. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que Jesus, ele começa aqui se dirigindo aos judeus que haviam crido nele. Por que o evangelista ele faz questão de destacar que alguns judeus haviam crido em Jesus? Porque nós sabemos, aqui fazendo a leitura da biografia de Jesus, que infelizmente a maioria dos judeus, mesmo vendo os sinais que Jesus fez, mesmo ouvindo as mensagens de Jesus, infelizmente a maioria não creu nele, não creu que ele de fato é o Messias. E esses 2 versículos, uma vez que nós no nosso devocional a gente também procura estudar um pouco, procuramos entender qual é o panorama da situação, qual é o contexto da época. Aqui se fala de um dos poucos textos do Novo Testamento que nos alerta assim tão explicitamente as características do verdadeiro discípulo. E é nisso que eu quero compartilhar com você. Fala sobre, primeiro, 4 qualidades do discípulo. Eu anotei aqui. Fala do discípulo. Ele é discípulo porque ele, primeiro, deve crer. Segundo, discípulo significa
permanecer constantemente na palavra de Deus. Terceiro, o discípulo dele surge o conhecimento da verdade. Então, o discípulo não é apenas aquele que segue cegamente o seu mestre, não. Ele procura conhecer profundamente a verdade. E quarto, o discípulo proporciona a liberdade. E é justamente nessa quarta característica que eu quero aprofundar um pouco mais. Embora eu quero deixar claro que nós estamos aqui apenas trazendo um resumo do nosso devocional, justamente para que você possa ter uma ideia de como é um devocional. Então, vamos nos ater nessa quarta qualidade do fato de ser discípulo de Jesus, que implica na liberdade. E existem pelo menos 4 tipos de liberdades. Quais são os 4 tipos de liberdades que o ser discípulo de Jesus proporciona? Primeiro tipo de liberdade: liberta-nos do temor. O homem que é discípulo jamais volta a caminhar sozinho, caminha para sempre em companhia de Jesus. Bom, o que mais nós observamos na nossa andança aí pelo Brasil e aqui no Japão é que muitas pessoas, embora possuam muitas qualidades, pessoas com muitas competências, mas é perceptível que existe um vazio em cada ser humano justamente pela ausência da presença de Deus. E aqui é interessante que aqui esse comentarista bíblico ele vai dizer que a primeira coisa, a primeira liberdade que o ser discípulo nos proporciona é a liberdade do temor. Quem conhece a Cristo, quem começa a andar com Cristo, quem vive em comunhão com Cristo, ele já não tem medo mais da solidão. Porque muitas vezes parece, veja como é contraditório ou existe esse paradoxo entre aquele que está com Cristo e aquele que está sem Cristo. Quantas pessoas que têm muitos amigos, entre aspas, muitos seguidores, talvez são pessoas que dificilmente você vê ela sem a companhia de outras pessoas, porém, ela muitas vezes se sente sozinha, como se tendo dezenas e centenas de amigos, no fundo ela se sente como se não tivesse nenhum amigo. Já com Cristo é diferente. Talvez aos olhos do homem parece que aquela pessoa é solitária, não tem companhia de ninguém, constantemente ela anda sozinha, mas no fundo ela sabe que Deus está com ela. Então essa é a grande diferença. Com Cristo, ou se tornando discípulo de Jesus, jamais você vai se sentir uma pessoa solitária. O segundo tipo de liberdade que proporciona o discipulado, ou o discípulo, chama liberta-nos de nosso eu. Muitos homens reconhecem que seu maior obstáculo e seu inimigo mais acérrimo é o seu próprio eu. O poder e a presença de Jesus pode recriar ao homem até que se converte em alguém novo. E de fato, a gente muitas vezes atribui aos nossos inimigos como sendo maiores os que estão externamente na nossa vida, mas se você parar para fazer uma reflexão, você vai chegar a essa conclusão, que o maior inimigo é você mesmo. A nossa maior luta, e o próprio Paulo vai dizer isso em uma de suas epístolas, que a maior luta não é contra outras pessoas, mas é contra você mesmo, contra as suas vontades, as suas paixões, mesmo porque a nossa vontade, muitas vezes, ela contraria a vontade de Deus. Deus quer algo para a nossa vida, enquanto que nós queremos tomar outras decisões contrárias à vontade de Deus. E é importante que ser discípulo de Jesus, você consegue essa libertação. Você já não é mais escravo do seu eu, você já não é mais escravo das suas paixões. O terceiro tipo de liberdade fala: liberta-nos de outros. A vida de muita gente está dominada pelo que pode pensar e dizer outro. Bom, hoje eu nem preciso falar que com essa gama de opções de redes sociais, plataformas, né, YouTube, Instagram, enfim. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas, elas estão muito mais preocupadas com o que os outros acham, falam e pensam
a seu respeito. Essa liberdade é importante e deixo aqui bem claro que ela só pode acontecer quando alguém se torna discípulo de Jesus. Então, a terceira liberdade é a libertação de outros. Então você já não mais viverá em função do que os outros pensam. Eu estou lembrando aqui até daquele episódio. Observe que Pedro já estava andando quase que 3 anos com Jesus. E naquele momento em que Pedro foi questionado por 3 vezes, observe que, preocupado com o que os outros iriam pensar ou falar, Pedro, por 3 vezes, nega Jesus. É claro que depois Pedro vai ter de fato uma experiência com o novo nascimento e ele vai confessar Jesus até o último dia da sua vida. Mas é isso que acontece. Muitas pessoas, às vezes, preocupadas com a opinião de terceiros, ela acaba até perdendo a sua própria identidade. E o quarto e último tipo de liberdade que o ser discípulo proporciona é a liberdade do pecado. São muitos os homens que chegaram ao ponto em que não pecam porque querem fazê-lo, mas sim porque não podem evitá-lo. O ser discípulo rompe as cadeias que atam os nossos pecados e nos permite ser a pessoa que deveríamos ser. Interessante que quando se fala em libertação do pecado, não é apenas você ser livre de um comportamento, de um hábito ou de um vício. Esse comentarista bíblico, ele diz que é justamente fazer com que você seja a pessoa que você deveria ser. E quantas pessoas que vão ouvir essa mensagem, esse devocional, que lutam há muitos anos contra o pecado, porém sem obter sucesso. E aqui, esse texto nos ensina claramente, porque é o que o próprio Jesus vai dizer no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa liberdade também inclui a liberdade do pecado. Bom, eu espero que nesses poucos mais de 12 minutos que aqui nós compartilhamos o nosso devocional, que de alguma forma Deus possa falar ao seu coração. Eu só quero fazer um pedido, que você curta se você gostou, se você se sentiu edificado, edificada, e também você possa compartilhar, porque sendo assim, você vai estar nos ajudando nesse trabalho evangelístico. Queridos, fiquem todos na paz, Deus abençoe a todos e uma ótima semana no nome de Jesus.